Boa tarde, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar iniciando, né, os nossos conteúdos de física, tá? Mais especificamente relacionados ao livro 3, Física 1, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre calorimetria, transmissão de calor e fluxo de calor, tá bom? Bem, pessoal, mas antes da gente falar de calor, a gente precisa falar de temperatura, tá? Então, a gente sabe de muito tempo já que a temperatura é uma grandeza física escalar, ou seja, não tem modo, nem sentido, nem direção, tá? Que mede o grau de agitação molecular de um corpo, tá ok? Bem, e essa temperatura, pessoal, ela está associada, né? Ela está associada ao que nós chamamos de energia cinética média das partículas, tá? Então, a agitação das partículas é relacionada à velocidade com que elas viajam, né, na realidade, dentro de um recipiente qualquer. Então, a gente pode pensar a temperatura de um gás, né? À medida que a temperatura aumenta, você está aumentando a velocidade das moléculas desse gás, né, e aumentando assim a energia cinética média das moléculas desse gás. Então, por isso a temperatura ela é proporcional à energia cinética, tá bom? E o calor, pessoal? Bem, o calor tem algumas definições básicas para ele, né? A primeira dela ela é uma energia térmica em trânsito, tá? Então ela só faz sentido falar em calor quando você tem diferença de temperatura, tá bom? Então o calor ele flui, né, naturalmente quando você tem sistemas com diferença de temperatura, tá? É, ela é uma energia térmica em trânsito entre os corpos de diferentes temperaturas, né? Aí a forma de transferência de calor, né, entre os corpos é de maior, né, o que tem mais calor para o que tem menor temperatura, tá? Então, do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, tá bom? Tudo bem. Como é que acontece essa transferência de calor de um corpo para o outro? Tá? A primeira a gente vai ver que, supondo que a gente tem dois corpos A e B aqui qualquer, tá? Existe uma diferença de temperatura entre eles, nesse caso aqui a temperatura do corpo A é maior do que o de B, então o calor flui do corpo A para o corpo B, tá ok? Então essa é a ideia básica da transferência de calor entre corpos que têm diferença de temperatura, tá bom? À medida que essa temperatura, que esse calor ele flui de um corpo para o outro, tá? Esse corpo aqui ele está cedendo calor para esse, tá? Até o ponto em que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Quando isso acontece, existe né, para o fluxo de calor, tá? Ou seja, vai parar que o calor vai deixar de fluir desse corpo para esse e o sistema entra em equilíbrio térmico, tá bom? Então essa é a ideia básica da transferência de calor ligado, né, relacionada à transferência a diferença de temperatura entre dois ou mais corpos, tá bom? Bem, pessoal, então a gente diz que o calor, aqui ele está explicando, né, nesse slide, né, a mesma coisa que a gente explicou, né? Então, se você tem dois corpos A e B, tá, você possui a diferença de temperatura entre eles. Essa energia térmica ela é transferida de um corpo A para o corpo B até o momento em que ele entra em equilíbrio térmico, tá bom? Tudo bem. Mas para o calor transitar, ou seja, sair de um corpo e ir para o outro, ele precisa de um meio material, obviamente, e relacionado a esse meio material, a essa forma de transmissão, existe o que nós chamamos de tipos de transmissão de calor, tá bom? Então, a primeira delas é o que nós chamamos de condução térmica, e a condução térmica está mais relacionada a materiais que são sólidos, né? Ou seja, ela é a propagação de calor, em que a energia térmica passa partícula a partícula, sem transporte de matéria, tá? Ou seja, a gente pode pensar no exemplo básico, né, que seria da condução térmica, é o exemplo no qual você coloca uma colher de metal dentro de uma panela que está sendo aquecida e o calor vai transitar por esse material de uma ponta a outra, ou seja, ele vai sair de um ponto desse material e ir para outro ponto dentro do mesmo material, tá ok? Então, ela ocorre principalmente nos metais, né, que são bons condutores térmicos, né? E aí aqui mostra o exemplo básico, né? Você tem uma chamazinha aqui, ou aqui também, né? Você tem uma chama que está passando, cedendo calor para esse metal, né? E aí nessa parte aqui, ó, o calor ele vai estar transitando dentro do metal até quando chegar aqui nesse caso aqui na mão da pessoa que está segurando, tá? Então o calor isso aqui é uma faixa de temperatura que mostra que na realidade a temperatura é mais alta aqui, onde está havendo aqui colocar, digamos assim,
a introdução de calor de maneira direta, e esse calor ele vai transitando dentro do material até chegar a outra ponta aqui, que está um pouco mais fria, tá bom? Tudo bem. E aí aqui ele mostra que existem também isolantes térmicos, como ar, água, né, o ar, lã, isopor de vidro, né, isopor, vidro, borracha, madeira, serragem, etc. Tá? Bem, pessoal, aqui ele vai dar dois exemplos quaisquer, né, que são relacionados à condição térmica. O segundo exemplo que a gente pode ver é o segundo processo, né, o tipo de transmissão de calor, é o que nós chamamos de convecção térmica, tá? E essa convecção é a propagação de calor com transporte de matéria, tá bom? Ela ocorre, né, somente em líquidos e gases, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, né, mais básico que ele encontrou, que é a água no fogo. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, uma chaleira de água no forno, né, a água quente, que está na parte inferior, obviamente, porque ela está mais diretamente ligada aqui à fonte de calor, tá? Ela é, nesse caso aqui, menos densa, e aí o que, que acontece? Quando ela começa a ganhar calor aqui, ela sobe, tá? E aí a água fria que está na parte superior, né, aqui, ela é mais densa e ela desce. Então, quando você começa a esquentar aqui a água quente que está aqui, ela vai ficar menos densa, ela sobe, a água fria desce, criando o que nós chamamos de corrente de convecção, tá? E a partir disso você tem a transmissão de calor do ponto de baixo até para cima, tá? Então, a partir dessa corrente de convecção, você consegue aquecer todo o material, que nesse caso aqui é a água, né? Então, faz com que a água se aqueça como um todo, tá bom? Aqui ele mostra algum outro exemplo que está relacionado ao ar-condicionado, que também cria correntes de convecção, tá bom? Vocês podem olhar com mais calma, tá? Aqui também ele mostra que é o exemplo da geladeira também, que também, né, é um sistema no qual você cria correntes de convecção. E a brisa dos oceanos, né? Nesse caso aqui do exemplo da brisa do oceano, né, ele mostra que de dia o ar junto à areia se aquece, tá? E por ser menos denso, sobe e é substituído pelo ar frio que estava sobre a água. Assim forma-se a brisa, né? Então a brisa é formada dessa forma, né? que sobra do mar para a terra, né? Sobra, nesse caso aqui, sobra do mar para a terra, e aqui é chamada de brisa marítima, né? Então a água que está próxima, ela vai se aquecer e vai formar essa brisa marítima, tá? Que é um processo relacionado à convecção térmica também, tá bom? E o processo que a gente conhece também, que eu mais expliquei em sala de aulas para vocês, é o que nós chamamos de irradiação térmica, que está mais relacionado a ondas eletromagnéticas, ou seja, a gente pode pensar aqui, né, como ele colocou, o Sol, tá? O Sol, ele irradia, né, ou seja, ele emite radiação, né, e essa radiação, ela pode ser, que é chamado aqui de, os raios infravermelhos, que é chamado de ondas de calor, ela propaga todo o espaço, chegando a todo e qualquer objeto que esteja circundando o Sol, né, ou próximo a ele, até mesmo distante, mas com menor intensidade, tá bom? Essas ondas eletromagnéticas, elas carregam consigo energia de origem térmica, ou seja, calor, tá? Então, elas são chamadas de ondas de calor, e essas ondas eletromagnéticas, elas percorrem todo o espaço até chegar, por exemplo, nesse caso aqui, a Terra, né? Então, o Sol, ele aquece a Terra através das ondas de calor, tá bom? Que são os raios infravermelhos, tá ok? Bem, pessoal, aqui, pessoal, ele mostra uma aplicação prática do que seria como a gente poderia criar um ambiente totalmente isolado, que na prática não tem como isso acontecer, tá? Utilizando os conhecimentos que a gente viu anteriormente. Então, aqui ele mostra a construção de uma garrafa térmica, como é que é construído utilizando os conhecimentos de transmissão de calor que a gente viu anteriormente. Então, a garrafa térmica tem por finalidade evitar as propagações de calor, né? A gente sabe, por exemplo, que uma garrafa térmica, por exemplo, uma garrafa de café, ele tem a finalidade dela, né? Ela é utilizada para evitar com que o café ou qualquer outro líquido que esteja dentro, né, ele se esfrie, ou seja, ele perca calor para o ambiente de fora pela diferença de temperatura, né? Então ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas, e esse espelho ele serve para evitar a irradiação, ou seja, a perca de calor por ondas de calor que podem ser emitidas pelo café, ok?
A ampola tem uma parede dupla de vidro com um vácuo, tá? E esse vácuo é vidro que nós chamamos, que nós chamamos de convecção térmica. Por quê? Porque a convecção térmica ela precisa de um meio material que seria o ar ou a água, tá? Como a gente viu anteriormente. Então, se você não tem, né? Se você faz um vácuo, né? Você evita de uma certa forma, né? Em base, em tese, tá? A convecção térmica. E externamente ele tem uma camada de plástico, né, que protege a ampola. Essa camada ela evita a condução térmica, ou seja, ela evita que, por exemplo, se você tocar essa garrafa em um outro material que tem que tem uma temperatura menor, você perca calor, né, lá da garrafa para esse outro material. Porém, a gente sabe que na prática isso tem um tempo útil, tá? Então, esse tempo, ele, na realidade, obviamente, ele não é infinito e vai chegar um momento que o café vai se esfriar de qualquer forma, porque isso não é um sistema totalmente isolado. Ou seja, mesmo com todos esses três aparatos aí numa garrafa térmica, ela com certeza vai perder calor para o ambiente, porém numa taxa menor, tá bom? Tudo bem, pessoal. E relacionado a isso, nós temos o que nós chamamos de fluxo de calor. O fluxo de calor mede o quanto, né, é como se fosse uma espécie de vazão, né, se você fizer uma relação, uma analogia à hidrodinâmica. Então, é o quanto de calor passa em uma área qualquer, tá? Então, esse fluxo de calor é chamado de lei de Fourier, como vocês vão ver no livro de vocês, tá? A definição de fluxo de calor é igual à potência, né? E aí a gente tem o fluxo de calor que ele colocou aqui como esse S, mas na realidade pode ser, né, lá no livro de vocês vão identificar como a letra φ, tá bom? Isso é só uma mudança de notação. É a energia por tempo, ou seja, a gente tem uma equação aqui de potência, tá? Na prática, é a quantidade de calor que passa pela uma área qualquer, tá bom? Então, mas ela tem uma definição do tipo de potência, tá? Então, você tem que... Vocês lembram que eu já expliquei para vocês várias vezes, que energia em calorimetria vem da equação fundamental da calorimetria, que é o Q, né? Que é igual a M vezes C vezes ΔT, está relacionado à variação de temperatura, tá bom? Então, o fluxo de calor é igual a energia em calorimetria, que é o Q, dividido pelo tempo, tá? Então, isso aqui, ela realmente é medida, né? Na prática, ela é calculada como uma equação de potência, tá bom? Então, você tem que... a unidade é joules, né, nesse caso aqui, por tempo, né? Isso aqui seria joules por segundo, tá? E aí você tem também que pode ser cal por segundo, né? Ela está faltando um L, ficaria cal por segundo, tá bom? Então, você tem o que? O calor, é a quantidade de calor, tá? E o ΔT é o intervalo de tempo, tá bom? Tudo bem, então o que seria na prática a lei de Fourier? A lei de Fourier, né, quem enuncia o que influencia o fluxo de calor. Então você tem aqui um sistema que tem dois objetos, cada um a temperatura diferente, tá? E aí ele diz, ó, ele coloca uma barra de metal ligando aqui esses dois objetos. Essa barra tem um comprimento L, tá bom? Tem uma área de seção reta, que é a área da barra, né, da parte que a gente pode chamar de longitudinal da barra, tá? Transversal, desculpa, da barra, tá? Essa parte transversal, ela tem uma área qualquer, que nesse caso aqui, para uma barra, se ela for nesse formato, ela é um quadrado ou um retângulo, tá? E aí ele tem duas câmeras ligadas, né, a ela, né, por ela, né, nesse caso. Há uma temperatura T aqui, uma é uma temperatura T1 e outra temperatura T2. Se a temperatura aqui T1 for maior do que a temperatura em T2, então o fluxo de calor é nesse sentido, tá? Então, esse bloco, né, nesse caso aqui, esse objeto, ele vai perder calor para esse. Ou a gente poderia pensar que ele está doando calor para esse, tá? Então, esse aqui vai ganhar calor desse. E a transferência da quantidade de calor que sai, passa por dentro desse metal aqui, né, por dentro desse material, até chegar aqui, tá? Ela tem uma dependência, através da lei de Fourier, desse comprimento também, tá? Então, inicialmente, a temperatura dos dois pontos ao longo da barra varia com o tempo, né? E aí ele mostra que ao se alcançar o fluxo estacionário, a temperatura dos pontos ao longo da barra não varia mais. O que que acontece? Você tem aqui esse objeto com uma temperatura maior do que esse. Obviamente que se eu colocar eles ligados a essa barra para cá, o fluxo de calor vai sair, o calor vai sair daqui e vai para cá. Então, como ele vai daqui para cá, tá? A temperatura, a quantidade de calor, né, e até a temperatura, ela vai variar enquanto o processo está sendo feito, né? Ela vai variar aqui e vai variar aqui. Até o momento que ele vai chegar nesse fluxo estacionário, ou seja,
as temperaturas aqui, ó, todos os pontos ao longo dessa barra aqui vão ser iguais, tá? A partir disso, você não tem mais fluxo de calor passando desse material para isso, tá bom? E aqui é o gráfico que mostra a relação entre as temperaturas durante o comprimento, tá, da barra. Bem, a condução, nesse caso aqui, é um sólido linear, que é a lei de Fourier, ela é dada como eu expliquei anteriormente. A lei que descreve ela matematicamente me diz que o fluxo de calor, que é esse S, né, que no livro de você vai estar escrito como um φ, aquela letra grega que eu já expliquei para vocês, ele está relacionado à constante de condutividade térmica, que tem a ver com o tipo de material no qual essa barra é feita, obviamente, tá? Está relacionada à área de seção reta da barra, ou seja, ela é diretamente proporcional. Essa constante, pessoal, ela é do material. É como se fosse a constante de dilatação linear, a gente poderia pensar. Então, isso aí tem a ver com o material, o tipo de material. Para cada tipo de material, essa constante tem um valor diferente, tá bom? Então, a constante ela é um valor fixo, obviamente, depende do material, né? E aqui é a dimensão dela, ou seja, a unidade, tá? A área de seção reta, né? A realidade, ela pode aumentar ou diminuir, isso vai depender do tipo de barra que você está trabalhando. Você poderia até pensar em uma barra circular. Se você tem, por exemplo, uma barra circular, a área de seção reta não é mais um quadrado ou um retângulo, mas sim um círculo, tá? E aí você teria que fazer o cálculo da área de um círculo, né? Também é diretamente proporcional à variação de temperatura, né? Nesse caso aqui, a variação de temperatura que eu estou falando é T1 menos T2, que é a temperatura nos dois materiais, nos dois objetos que estão ligados à barra, tá? E aí ele dá aqui uma observação, né? Para cá, o K alto para condutores e baixo para isolantes. Então faz sentido, porque se você tem, por exemplo, essa barra aqui feita de metal, obviamente, como ele é um bom condutor de calor, então esse K tem que ter um valor alto, tá? Para que a gente tenha um maior fluxo de calor, tá bom? E aí que ele mostra para uma parede de espessura você consegue calcular o fluxo de calor dessa forma. Então a gente pode pensar numa aplicação prática, né? Se você tem uma parede de um material qualquer, se é feito de ferro, ou, por exemplo, uma parede feita de tijolos, né? Então, se você quer calcular o fluxo de calor entre o lado de fora da parede e o lado de dentro da parede, você precisa levar em consideração a espessura da parede, tá? Você precisa levar em consideração a área de seção reta da parede, que se for geralmente é um retângulo ou um quadrado, e você precisa levar em consideração a temperatura de fora da parede e a temperatura de dentro da parede, tá bom? Só para você lembrar, só para a gente lembrar aqui, pessoal, uma coisa que deixa claro aqui para a lei de Fourier, para esse tipo de problema, é que a lei de Fourier mostra que o fluxo de calor para esse tipo de sistema aqui, ele é diretamente proporcional à área de seção reta, diretamente proporcional também às diferenças de temperatura entre os dois objetos, porém ele é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Ou seja, se você diminui o comprimento da barra, você está, na realidade, aumentando o fluxo de calor. Tá ok? E isso faz sentido também, porque a gente definiu anteriormente fluxo de calor como quantidade de calor por tempo. Se você tem uma barra menor, obviamente, ela gasta menos tempo para poder sair de um ponto a outro. O calor gasta menos tempo para poder sair de um ponto a outro dentro dessa mesma barra. Tá bom? Bem, e assim como aqui é inversamente proporcional ao comprimento da barra, nesse caso aqui, ele é inversamente proporcional à espessura, tá? Então, se você tem aqui uma parede bem grossa, para que o calor saia de uma face dela para outra face, tá? Ele vai demorar mais do que uma parede mais fina. Então, isso é até uma questão mais óbvia, né? Então, você tem aqui uma relação bem análoga, né, para esses dois tipos de sistemas aqui, tá bom? Isso define o fluxo de calor tanto para um sistema no qual eu tenho dois objetos ligados por uma barra, como o fluxo de calor que atravessa, né, o que passa de uma face de uma parede para outra qualquer, tá bom? Isso tem aplicações práticas em vários campos da física, tá? E também da química, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, essa aula de hoje, né, é uma aula bem tranquila, tá? Uma aula bem básica também. Esse primeiro assunto, ele é um assunto bem interessante, porém bem simples, tá? Que já foi até falado muito no ano passado para vocês. Espero que
que vocês possam entrar em contato comigo para estar tirando as dúvidas durante as próximas semanas. Na próxima semana a gente vai estar enviando muitas atividades para vocês fazerem e enviarem para o meu e-mail, tá bom? Que eu vou estar pegando essas atividades para a gente estar montando aí as próximas avaliações de vocês, tá bom? Provavelmente até na próxima semana a gente vai estar aí entrando em contato com vocês para ver como é que a gente vai fazer essas primeiras aulas e tira dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato durante a semana, tá? E a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.